That fucking vehicle that you have built is the most ridiculous thing I've ever been inside of my life. I can't believe how fast it is. What happened to you in your life that you needed to make these preposterous cars? I didn't have a good relationship with my old man. He was a car guy, but we didn't get along. And I don't know, maybe 60 years later, I'm 60 now, I've got, I still feel like I got a little chip on my shoulder, something to prove. Algumas pessoas com problemas paternos começam a vender substâncias ilícitas, outras vendem o próprio corpo, mas John Hennessy com seus problemas paternos fez isso. Se você viu meus vídeos sobre o Dodge Viper, você sabe que a Víbora começou na primeira geração com 8 litros e 400 cavalos. Porém, John Hennessy era um visionário. Ele já tinha daddy issues, ele não tinha medo de um dos supercarros mais indomáveis já feitos na América. A carreira da Hennessy Performance Engineering, a HPE, começou fazendo Dodge Vipers preparados. Esse amarelão aqui maravilhoso é o Hennessy Venom 650R, um carro que foi ali pelo menos 20 anos à frente de seu tempo. Isso porque lá em 1996, assim que foi lançado o Viper GTS, da segunda geração, a Hennessy pegou o carro para melhorá-lo. Com um imenso front splitter e uma asa traseira também gigante, o carro antecipou ali a solução da SRT para gerar downforce. E a Hennessy também antecipou a motorização. A HPE desenvolveu na época um kit stroke para o motor V10 de caminhão. Esse termo stroke é usado quando uma preparadora desenvolve um novo virabrequim para um motor. Por exemplo, nesse caso aqui do 650R, com um novo virabrequim e novas bielas, o motor ganhava mais curso de pistão, o que gerou um maior deslocamento, ou seja, o motor do Viper foi de 8.0 para 8.4, o mesmo tamanho do motor do SRT Viper, só que a HPE foi 20 anos adiantada. Com esse kit da HPE, o motor ganhava, como falei, um novo virabrequim, ganhava pistões de alumínio forjados, novas bielas, válvulas de aço inoxidável, um novo comando, que ainda era no bloco, mais agressivo, throttle bodies, tinha um novo escapamento. Era um kit completo de preparação, ainda aspirado naquela época, para fazer o primeiro Venom chegar aos 650 cavalos e 88 kg de torque. De novo, isso em 96. Era um dos carros mais rápidos do mundo naquela época, sendo até mais rápido do que a Ferrari F50 com seu motor V12, e ele custava muito menos. Esse primeiro modelo da HPE já era um prenúncio do que se tornaria a Hennessy Performance Vehicles, uma empresa americana com a receita americana de fazer supercarros velozes. Patriotismo, América, A HPE cresceu muito nos últimos 30 anos, fizeram muitos outros Vipers, desde versões com Supercharger e mais de 800 cavalos, até versões biturbo com mais de 1000, eles sempre brincam com números grandes. Eles até criaram uma escola para treinar novos preparadores para esse objetivo. Até que então decidiram criar o seu próprio supercarro por completo, usando o chassi do Lotus Elise, como eu contei no episódio 89 sobre o Venom GT. Só que ainda não era o suficiente, eles queriam realmente criar tudo do zero, criar desde o monobloco do zero. Avançamos então para 2014, na primeira aparição do Hennessy Venom F5. Eu vou falar F5 porque eu não quero falar F5, fica estranho. Aqui ele ainda era só uma renderização e a promessa de bater os 290 milhas por hora, ou 464 km por hora. É muita coisa. Avançamos então mais alguns anos, agora já era o SEMA Show de 2017. E aqui foi o primeiro anúncio oficial do carro, mas ainda era um concept sem motor. E agora tinha também uma nova promessa, que ele ia ter pelo menos 1.600 cavalos. O alvo era claro, os carros da Koenigsegg e da Bugatti. Essas ambições da Hennessy ficam ainda mais claras com o nome, Venom F5. Venom já era um nome clássico da HPE desde os anos 90, só que esse F5 é uma referência aos Tornados F5. Um tornado do tipo F5 é o mais rápido dentro da escala Fujita de meteorologia. E qual que é a velocidade de um tornado F5? De 420 até 512 km por hora. Essa era a velocidade que a Hennessy queria para o Venom F5. A grande questão ainda era, como diabos eles vão fazer um carro de produção homologado para as ruas original de fábrica quebrar a barreira dos 500 por hora? Se olharmos para a concorrência, a Koenigsegg, por exemplo, vai tentar fazer isso com o seu Iesco Absolute, com 5.0 V8 biturbo e 1.600 cavalos, conforme eu expliquei no episódio 82 aqui do canal. Já a Bugatti, eles já conseguiram 490 km por hora com o Chiron Super Sport 300 Plus, usando o famigerado W16 quadriturbo de 8 litros.
Outra concorrente então seria a SSC com o Tuatara. Como que eles querem passar dos 500 por hora? Mentindo. Como a Devil quer passar dos 500 por hora com o 16? Mentindo mais ainda. E agora vamos ver então como que a Hennessy quer quebrar esse recorde. Começando pelo peso, nada de obesidade mórbida. O Venom F5 pesa apenas 1.385 kg, isso já com todos os fluidos. Como que atingiram esse peso? Adivinha, uma das coisas que eu mais falo aqui no canal, fibra de carbono. Fibra de carbono em tudo. Fibra de carbono até dentro dos LEDs do farol se for preciso. Todo o chassi do carro foi feito em fibra de carbono em parceria com a empresa Delta Motorsports. E eu acho impressionante como esse carro é leve considerando o seu tamanho. A Hennessy diz que o interior desse carro foi feito para ser confortável até para uma pessoa 6'7". Eu sei lá que merda de medida é essa, sistema imperial lixo. Enfim, o que importa é que cabe um boneco de Olinda nesse interior, de tão grande, ele é um carro muito comprido. Agora indo pro design, apesar da carroceria ter um design bem minimalista, ele foi muito bem executado. Com exceção da traseira, que carrega um pouco de um exagero aqui esteticamente, o Venom F5 carrega um pouco da simplicidade de linhas dos supercarros do início dos anos 2000, pelo menos essa é a minha impressão. Parte dessa aparente simplicidade das formas da carroceria acredito que seja por conta de dois motivos. A montagem ainda é feita manualmente na fábrica no Texas e também pelo foco na aerodinâmica. O carro tem apenas 0,33 de coeficiente de arrasto e também conta com aerodinâmica ativa. É como se essas linhas dianteiras fossem sido pensadas para aerodinâmica e as linhas traseiras pensadas em arrefecimento. Falando em arrefecimento, vamos então para o motor. Esse carro então usa o mesmo V8 LS7 do Venom GT? Bom, sim e não. Eu diria que aqui é o mesmo caso da Koenigsegg, que começou utilizando o V8 modular Ford e foi mudando ele ao longo dos anos de fabricação. É a mesma coisa com esse V8 Fury, que é como a Hennessy o chama. Indo mais a fundo nesse V8 então, ele tem 6,6 litros, é enorme, que de V8 LS7 hoje só sobraram as medidas de diâmetro de pistão, com 104,8 mm, porém o curso foi diminuído para 95,25 mm. Quando você tem um motor que ele tem mais diâmetro de pistão do que curso, a tendência é ele girar mais. E esse carro gira, ele corta de giro nos 8.200 RPM, muita coisa para um V8 tão grande. Só que não é isso sozinho que faz dele um motor extremamente potente. A potência vem dessas duas turbinas imensas. Não, e olha também esse desenho desse coletor de escape, parece arte. Cara, que coisa bonita. Os dois turbocompressores são fornecidos pela famosa nos Estados Unidos, a Precision Turbo. Se não me engano, também a Calvo Motorsport usa essa marca de turbina. E não, eu não sou o dono da Calvo Motorsport. Embora eles também façam preparação de Dodge Vipers também, olha que coincidência, tá tudo interligado. Essas turbinas imensas têm também essa coloração diferente porque elas são revestidas com cerâmica. Acredito que para suportar altas temperaturas. Afinal, além do motor gerar até os 8.200 RPM, essas belezinhas aqui geram 23 PSI de pressão. Para vocês que gostam de comprar a pressão de turbo como se fosse por quilo igual mortadela, 23 PSI dá mais ou menos 1,6 kg de pressão, tá? Ai, mas meu Gol aguenta 3,5 kg. Tá bom então, tira aí 1.842 cavalos e 161 kg de torque do seu Golzinho, sem quebrar e com garantia de fábrica. Aí a gente conversa. Sim, essa é a potência do Venom F5. Tudo com tração apenas traseira e com câmbio de 7 marchas da Cima. Lembra da Cima? Não a Cimas Turbo, a Cima Câmbios. A mesma empresa do câmbio dos Honda e dos Koenigsegg mais antigos, ela mesma. A Cima já é figurinha carimbada aqui do canal. E é assim que a Hennessy quer ultrapassar os 500 km por hora, com a estupidez americana dos V8 gigantescos. Com essa potência toda e o baixo peso, o Venom F5 tem uma relação de peso e potência de 1,34 cavalos por quilo. Não chega a ser 1 para 1, como a Koenigsegg fez, mas, cara, é tanta potência que eu tenho certeza que se um dia eu for andar num carro desses, mesmo que for no banco do passageiro, vai ter que ser uma unidade com um banco marrom, porque eu com certeza vou me cagar. Mas e aí, eles conseguiram quebrar então o recorde de velocidade? Conseguiram bater os 500 km por hora? Não, ainda não.
E eu vejo 3 motivos para ainda não terem conseguido isso. 1. A questão da medição oficial dos recordes. Isso dificulta um pouco, porque precisa ser feito nos 2 sentidos de uma reta. E eu nem sei se existe uma reta tão longa o suficiente para chegar nos 500 km por hora 2 vezes. Vai saber. Motivo 2. Custos. Por mais que a Hennessy já vendeu cerca de 90 unidades do Venom F5 por preços que variam entre 1,2 milhões de dólares e até 2,2 milhões de dólares, um recorde desse nível também tem um custo altíssimo para ser feito. E eu acredito que, tal como a Koenigsegg, eles focaram primeiro em entregar tudo o que venderam para depois calcular lá o lucro líquido final e então gastar parte desse dinheiro para bater o recorde. E eu acredito que seja esse o motivo que a Koenigsegg ainda não testou o Jesko Absolute, porque eles têm um monte de unidade para entregar e tem o Gemera também junto. Então, gestão de prioridades. Motivo número 3. Confesso que não estudei a fundo o assunto ainda, mas eu já li superficialmente que essa questão de romper essa barreira dos 500 por hora 2 vezes seguidas no mesmo dia, isso resulta num pequeno probleminha chamado física. Os pneus não aguentam, para resumir. E eu já li também, meio por cima, que algumas marcas já estão trabalhando na construção de um pneu que realmente aguente toda essa velocidade. E quando esse dia chegar, quando, sei lá, Michelin anunciar esse pneu que aguenta mais de 500, pode ter certeza que SSC, Bugatti, Koenigsegg e Hennessy vão ganhar muitas manchetes na mídia com seus recordes. É só questão de tempo agora. Mas também não quer dizer que o Venom F5 não entregou nenhum recorde prometido. Atualmente o Venom F5 Roadster detém o recorde de conversível de produção mais rápido do mundo. E há algumas semanas atrás, em relação a esse vídeo, eles divulgaram um novo recorde oficial para carro de produção na pista do Texas. A Hennessy venceu dentro de casa. O Venom F5 conseguiu um tempo de 2 minutos 10 segundos.9 no Circuit of the Americas, COTA, pista que eu gosto muito inclusive. Melhor do que Miami na rua ou Las Vegas. E aí, se eu fosse dar um palpite pro futuro aqui, eu diria que é mais esse o caminho para essas 4 marcas. Eu acredito que vamos ver muito mais daqui pra frente esses carros que passam de 400 por hora quebrando recordes em autódromos antes de quebrar os 500 por hora. E esse movimento já está começando com esse novo recorde do Venom, tem o recorde também naquela pista sueca do Jesko, a Bugatti também já andou dizendo que esse novo Bolide vai ser mais rápido que os Fórmula 1. Eu acho que nós já estamos entrando nessa nova era desses antigos recordistas de reta aprendendo a fazer curvas. E pra mim, pessoalmente, isso já é muito mais interessante. E que o mundo tenha mais pessoas como Christian von Koenigsegg e John Hennessy, que mais gente desconte seus daddy issues criando carros irracionais. Eu não tenho essa coragem, então eu vou continuar criando só meus vídeos aqui pra vocês mesmo. E com esse vídeo eu acredito que vamos encerrar essa saga de carros mais rápidos do mundo aqui no Autotelling. Tem o SSC Tuatara e o Devil 16, mas eu não sinto vontade de falar deles, eu quero muito mais fazer vídeos como os últimos do Viper. Então, encerramos aqui os carros bons de reta. Mas se você gosta dessas máquinas que desafiam as leis da física, clica aqui nesse vídeo e veja sobre o Koenigsegg Gemera. Ele é muito legal também. Esse vídeo foi dedicado ao meu amigo Igor, conhecido no Discord como Mr. Tags. Ele passou por alguns problemas graves de saúde aí com erros médicos. Eu prometi pra ele que eu iria dar uma dedicatória pra ele nesse vídeo aqui do Venom F5, que é o carro favorito dele. Então fica aqui um salve, meu mano. Na voz, Kelvin Farias, e até o próximo vídeo.